Capital Cultural apresenta o audiolivro do Dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira. Com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Título: O aprendizado e as escolas de capoeira. A capoeira vem se mantendo até os nossos dias graças, sobretudo, à transmissão dos ensinamentos do mestre para o aluno, de geração para geração, por meio de suas práticas e rituais. Nessas transmissões destaca-se a importância do aprendizado da capoeira, já que é por meio de práticas de iniciação e desenvolvimento que esta cultura tem se mantido viva. É possível afirmar também que durante sua longa história, a capoeira vem se modificando, incorporando e abandonando algumas dessas tradições de aprendizado e transmissão. O aprendizado na capoeira se divide em 3 momentos históricos, que caracterizam fases marcantes e distintas. A primeira destaca as formas de aprendizado existentes no período em que a capoeira foi amplamente criminalizada no ano de 1890, até o início do seu processo de descriminalização, em 1937. Posteriormente, alcança o período conhecido como, entre aspas, escolarização da capoeira, em que são formadas as primeiras academias oficiais institucionalizadas, destacando-se principalmente as vertentes da capoeira regional, de Mestre Bimba, e da capoeira Angola, codificada por Mestre Pastinha. Por último, recorda o período que foi da década de 1980 até os nossos dias, ou fase contemporânea da capoeira, em que podemos observar o crescimento e a difusão da capoeira baiana, entre parênteses, regional e Angola, por todo o Brasil e o mundo, numa proliferação de grupos e vertentes. Desde o período colonial brasileiro, a capoeira foi considerada uma prática marginal e os seus participantes apresentados como delinquentes que a sociedade devia vigiar, controlar e punir. Como não havia academia organizada, a reunião dos capoeiras se dava em torno dos acontecimentos festivos ou nos ambientes de trabalho, durante as horas de descanso, assim como nas ruas, em botequins e quitandas. Essa característica informal e não profissionalizante dos capoeiras em tal época vai marcar profundamente o modo como as práticas de aprendizado foram concebidas, perseguidos pela sociedade oficial e legal. Sua organização era móvel e dinâmica, dissimulada e malandra. A capoeira era aprendida e desenvolvida no dia a dia de trabalho, festas e disputas, carregando seus instrumentos e suas armas, caso fosse preciso usá-las. Os capoeiras se dirigiam para a rua, onde praticavam sua arte e desenvolviam suas habilidades. Como não havia um lugar específico para o treino e o jogo da capoeira, o ensino e a transmissão das tradições desta arte giravam em torno de espaços abertos e públicos. Um lugar especial de treino, registrado por fotógrafos como Pierre Verger e Marcel Galderot, é a praia, marca das cidades portuárias, onde a capoeira se desenvolveu, território por excelência da vadiação. Consideradas ilegais e principalmente imorais, tais relações de ensino e aprendizagem se davam num ambiente de enorme cumplicidade e dissimulação. A capoeira vivia uma relação ambígua com o espaço, sendo, por um lado, pública e, por outro lado, dissimulada, com rigorosas estratégias de acobertamento. É nesse cenário que os aprendizes da capoeira deveriam se inserir, para conhecimento da arte. Uma primeira e importante característica dessa forma de aprendizagem é a relação entre o mestre e o aluno. Como não havia espaços institucionais específicos para o treino e o cultivo da capoeira, o aprendizado deveria se vincular diretamente aos mestres e praticantes. Seu engajamento na capoeira teria que ser pleno, aproveitando
sempre as oportunidades para extrair certos conhecimentos dos mestres. Aprendia-se nos terreiros abertos, em frente às quitandas, aos botequins e festas, e até mesmo no quintal das residências. Sobre isso, afirmou Valderoy Rego, abre aspas, não havia academias de capoeira nem ambiente fechado, premeditadamente preparado para se jogar a capoeira. Antigamente, havia capoeira onde havia uma quitanda ou uma venda de cachaça, com um largo bem na frente, propício ao jogo. Aí, aos domingos, feriados e dias santos, ou após o trabalho se reuniam os capoeiras mais famosos a tagarelarem, beberem e jogarem capoeira. Fecha aspas. Outra característica muito importante dessa forma singular de aprendizado é a inexistência por parte dos mestres de uma metodologia ou pedagogia específica para a transmissão de sua arte. Pode-se dizer que o mestre não privilegiava uma técnica de ensino formal. Além disso, seu objetivo era vadiar e jogar, não especificamente ensinar. O foco não era o aprendizado ou a transmissão. O mestre não era um professor no sentido estrito da palavra. Ele só ensinava se o aprendiz se mantivesse atento, observando e arriscando-se a realizar os principais movimentos. De algum modo, o aprendizado ficava a cargo do aprendiz, que, engajado na capoeira, inseria-se a partir da observação e da vivência de suas rotinas. O aprendizado da capoeira se produzia por, entre aspas, oitiva, ou seja, sem método ou pedagogia formalizada. Pela vivência do jogo, por sua observação, o mestre introduzia os jovens interessados no universo da capoeira, conforme explicou Fred Abreu. Abre aspas. Era na roda, sem a interrupção de um curso, que se dava a iniciação, com o mestre pegando nas mãos do aluno para dar uma volta com ele. Fecha aspas. O aprendiz convivia, desde o início, com as situações próprias do jogo, por meio de exemplos concretos e reais da prática da capoeira. O lugar por excelência do aprendizado era a experiência concreta e encarnada das rodas de rua, onde o aprendiz tinha que encontrar um lugar na tradição. Outra característica importante era a relação dos jogadores iniciados com os recém-chegados à roda. Os mais experientes não tratavam o jogador como principiante, do qual exigia postura de um capoeira. É na roda que se aprende, e, entrando nela, o aprendiz não tinha facilidades, não lhe era dado o privilégio de ser principiante, diante das tremendas exigências. O aprendiz teria que estar sempre atento e se virar de algum modo com os golpes que lhe chegavam. Mestre Valdemar, importante capoeirista da Bahia, descreveu assim o seu encontro e aprendizado em 1936 em Periperi, subúrbio ferroviário de Salvador. Abre aspas. Eles, os mestres, vinham para Periperi aquela roda danada. Foi quando eu peguei a aprender com eles. Eu era rapazinho, comprava 200 réis de vinho tinto, aquele copo branco de alça, ele tomava e dizia, pegue na boca de minha calça. Eu levava para pegar na boca da calça dele, e ele virava aquela cambalhota desgraçada e já cobria com o rabo de arraia. Quando eu ia levantar, ele dizia, não levante não, lá vai outro. Os alunos deles jogavam com a gente como que se a gente já fosse bom. Fecha aspas. Nesse jogo, não há lugar para atitudes de principiantes. Ao entrar na roda, o aprendiz é tratado como capoeirista, jogando como se já soubesse jogar. O que significa que, para os mestres tradicionais, a postura do discípulo não pode ser passiva, pois só a partir da prática que as rasteiras e os golpes pode aprender a se esquivar, experimentando concretamente os movimentos, suas falhas e acertos. Outra característica importante era que nenhum mestre desse período vivia no ensino da capoeira, o que facilitava uma relação de proximidade com os mestres. Muitas vezes, essa proximidade era tão grande que o aprendiz acabava frequentando os espaços familiares
e até aprendendo as profissões dos mestres. Sobre essas situações reais e concretas do dia a dia, vivenciadas pelos aprendizes da capoeira antiga, escreveu a Bíblia. Abre aspas. Às vezes, esse aprendizado se dava também individualmente, nos quintais e nos terreiros das casas, onde a proximidade entre o mestre e o aprendiz era um fator essencial. Muitas vezes, como lembra o mestre Moraes, coordenador do grupo de capoeira Angola Pelourinho, em Salvador, em seu depoimento, o aprendiz de capoeira era também aprendiz de ofício do seu mestre de capoeira, que podia ser um marceneiro, um sapateiro ou um artesão, profissões comuns entre os mestres de capoeira de antigamente. Moravam no mesmo bairro e tinham, geralmente, a mesma situação econômica, pois eram oriundos da mesma classe social. A convivência entre mestre e aprendiz era, então, um fator que auxiliava muito o processo de aprendizagem da capoeira. Fecha aspas. A capoeira, como é ensinada nesse momento de sua história, prioriza desde o início um aprendizado de que os alunos se viram para, entre aspas, de oitiva, ouvindo, observando e vivenciando, desenvolver nas situações reais o seu jogo, uma técnica bem diferente das práticas formais de aprendizagem, nas quais o vínculo do aluno e do professor é estritamente ligado às habilidades que serão desenvolvidas, com exercícios repetitivos exaustivamente, de modo serial e descontextualizado, para somente no futuro serem realizados em seu conjunto. Os aprendizes da capoeira recebiam instruções e dicas dos seus mestres, mas essas instruções não se reduziam às regras gerais, modelos ou código de conduta. Durante as rodas ou nas conversas do cotidiano, os mestres instruíam os aprendizes, que era a experiência do aluno que guiava as instruções do mestre, e não o contrário. Na tradição, o conhecimento não é o patrimônio formal, mas algo que auxilia na resolução de problemas concretos do dia a dia. Se a relação com o mestre é direta, o ensino não é responsabilidade direta do mestre. O mestre não ensina diretamente, ele apenas ajuda a criar as condições propícias para que o aprendiz experimente jogar, cantar, tocar e vadiar. Nessa forma de prática, o aprendizado, de alguma forma, é o responsável direto pelo processo de aprendizado. Suas motivações e seu engajamento nas rodas e dos grupos de capoeira são o que o torna um capoeira. Era num ambiente, ao mesmo tempo perigoso e festivo, que os mestres antigos da capoeira ensinavam e transmitiam conhecimento. Sem escolas formais, grupos com estatutos, uniformes e métodos específicos, a vadiação da capoeira reinava sem muita visibilidade institucional, nas bordas da ilegalidade. Aprender capoeira estava, de alguma maneira, vinculado às práticas diversas e múltiplas que, criativamente, se dissimulavam, para sobreviver numa sociedade que, além de não as reconhecer, as criminalizava.